Bem-vindos ao Destrave-se Podcast. Aqui a gente descomplica o autoconhecimento para que você destrave o seu maior potencial. Eu sou a Beatriz Olivier. Eu sou a Tati Moço e quero começar aqui esse episódio agradecendo ao nosso apoiador, a Brasil Fruit, uma empresa brasileira, uma super alternativa aos ultraprocessados. A Brasil Fruit traz pra gente petiscos saudáveis, como esses aqui, inclusive, que temos para comer Deliciosos, aqui no estúdio. Maravilhosos, tudo a ver com a gente. Hoje vamos falar sobre aquele defeitinho que a gente gosta de enfatizar nas entrevistas, né? O perfeccionismo. Ai, como eu sou perfeccionista, gente. É sobre isso. Sabe que eu já falei isso em entrevistas, eu né? Que nunca. O seu maior defeito, eu sou perfeccionista. Então, mas sabe que hoje eu entendo que é um defeito mesmo, assim. Não um grande defeito, né? Mas é uma questão que a gente tem que ter atenção. Não é bonito, assim, como a gente acha que é, né? Como a gente gosta de colocar. E não é confortável de viver, de conviver com o perfeccionismo. Não é algo legal da gente buscar, né? Porque a perfeição é inatingível, né? Uma utopia. E o ponto do perfeccionismo é, quando eu busco fazer perfeito, 0 defeitos, pode acreditar que a frustração está garantida. Não tem jeito, né? Porque não vai chegar. O progresso, ele é contínuo, né? A gente vai ficando melhor, mas perfeito, acho que às vezes é até um pouco arrogante, né? A gente pensar que a gente quer ser perfeitos. Então, essa é uma face oculta do perfeccionismo, né? O perfeccionismo acaba sendo uma máscara que esconde uma condição humana que não é aceitada, né? A gente não aceita ser um ser humano falível e imperfeito. E sabe que tem um livro que eu gosto muito, que é da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. E ele diz justamente sobre o quanto a gente precisa ser corajosos para assumir ali a nossa imperfeição, né? E o ser imperfeito, na verdade, é uma condição de todos nós. Para a gente dizer, olha, eu falho, eu preciso de uma baita de uma coragem. Então, para além da gente buscar a perfeição, acho que a gente precisa buscar o nosso melhor possível. E aí quando a gente fala, não, eu quero fazer perfeito, não significa que se não for completamente dentro dos parâmetros, não é suficiente. Então, para que a gente quer que seja tão redondo? E eu acho que isso faz com que a gente não movimente a nossa vida para muitos lados. Porque eu posso pensar, poxa, eu só vou... Por exemplo, a gente começou a gravar o Destrave-se Podcast no escritório lá de casa. E hoje estamos aqui no estúdio maravilhoso. Luz, câmera, microfone, apoiador. Não ouse dizer que não está perfeito, porque tem gente escutando. Mas aí que tá. Pra mim está perfeito. Esse que é o ponto. Né? Talvez para as pessoas técnicas podem até imaginar que tenha algum ponto para melhorar. Mas para mim é perfeito, porque a perfeição, ela vem muito do alinhamento das nossas expectativas. O quanto é suficiente para mim? E se a gente não começa uma coisa esperando as condições ideais, a gente não começa nada. Pensa qualquer pessoa, assim, até pessoas públicas, né, que a gente acompanha a história, que a gente ouve falar. Ninguém começa já zerando a vida, sabe? A gente não começa na nossa melhor versão. Inclusive, esse podcast é sobre isso, né? Para que a gente possa ir destravando a nossa vida e nos tornar pessoas melhores a cada vez. Eu acho que esse é o nosso desafio de vida. Então, o ser perfeito é inalcançável, né? E o perfeccionismo, ele acaba sendo uma trava, né? Para que se comece algo. Muitas vezes é até um motivo pelo qual pessoas interrompem, né, algum projeto, porque não está bom o suficiente, desanima, né, porque você compara uma performance sua com uma de uma outra pessoa que, de repente, já se desenvolveu, já se capacitou, né, num nível que você ainda não atingiu. Mas vem essa questão da máscara, é algo que diz muito para mim sobre o perfeccionismo. Você falou da arrogância, é algo que a gente não é alguma arrogância, uma prepotência consciente. Mas existe aí inconscientemente essa postura, essa coisa de eu só faço se for incrível. Eu só me aceito, e aí entra uma questão de autoestima, né? Eu só me aceito se eu estiver nesta altura. E aí eu acabo deixando de olhar para um estado atual, né, de desenvolvimento, porque eu idealizo algo
que está acima, que está além, que eu ainda preciso buscar. E isso da autoestima, eu acho que é muito base para essa questão da perfeição, né? Porque a autoestima, que é essa estima que nós temos por nós mesmas, ela vem muito desse lugar de eu me estimar apesar das minhas falhas. Me estimar como ser humano que sou. Todo ser humano é falível. Quando você se aceita como ser humano, nesta condição de ser humano, né, nesta vida, você se aceita com tudo que faz parte do pacote ser humano. Sim. São as falhas, são os tropeços, são, né, tudo aquilo que a gente precisa desenvolver. E essa é a beleza da coisa, mas enquanto a gente não vê beleza nisso, a gente se prende no perfeccionismo utópico. E sabe que eu me considero uma pessoa, assim, cuidadosa, eu me considero uma pessoa exigente. E isso é uma coisa, né? A gente buscar a perfeição com isso, aí talvez seja um pouco o excesso. Porque fazer o melhor possível, ou seja, o que não é o possível é impossível, né? A perfeição é talvez sobre você fazer o melhor que você pode ali, o perfeito dentro das suas possibilidades, mas o contrário disso não é relaxo, não é tanto faz, né? Então, o fato de eu não conseguir condições ideais, perfeitas, não significa que tanto faz, vou fazer de qualquer jeito. É muito diferente eu fazer perfeito de fazer de qualquer jeito. Não, é eu fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho, né? Que não vai ser a perfeição, sem dúvida, mas pode ser muito bom. Bom o suficiente, né? Dentro daquilo que a gente busca. Sim. E aí que acho que a cura para o perfeccionismo é um desenvolvimento da verdadeira autoestima, né, Tati? Você desenvolver a verdadeira autoestima, você aceita quando você performa, de repente, de uma forma que inferior à que você estava esperando em determinada situação, né? Se você se gosta apesar de. Você estima, o seu valor não diminui porque você, de repente, falhou ou errou novamente em algo que você achou que já tinha superado, né? Então, essa estima por si é o que constrói, é o antídoto, né? Ao perfeccionismo. É você aceitar exatamente a condição que você está. Só que sempre exige, né, uma autoanálise. Isso sempre vai exigir um olhar muito honesto para que você identifique de que ponto você está partindo, né? Porque para eu chegar de repente, me desenvolver como uma pessoa que performa aqui, eu preciso saber que eu ainda estou aqui. E olhar para isso honestamente é o que me possibilita me capacitar para chegar lá. Mas não que se eu agindo aqui hoje, o meu valor diminui, o meu apreço por mim diminui, né? Porque aí sim eu paro de depender tanto da validação dos outros, né? Da aprovação, do aplauso. Porque eu me entendo como um ser humano imperfeito, em desenvolvimento, falível. E aí o perfeccionismo, né? Ele vai se dissolvendo aí, eu imagino. E tem o ideal e tem o possível, né, Bê? Porque eu percebo isso muito no meu próprio movimento, assim, conforme eu fui abrindo mão do ideal, eu consegui fazer muito mais movimento. Sabe aquela situação da gente ir pra academia, né? Se eu não for 5 dias da semana... Não vou nenhum. Não vou nunca. E, não fui na segunda, não fui na terça. Aí eu já nem vou na quarta, né? Porque aí é pouco, né? Poxa, não é melhor aquilo que a gente faz 3 vezes na semana do que a gente não fazer nada? Não é muito melhor a gente começar e aos poucos ir melhorando aquilo? Então eu comecei indo 3 vezes, depois eu vou 4, depois eu vou 5, enfim, né? Porque senão a gente não começa. E eu percebo na minha própria vida, assim, o fato de eu abrir um pouco mão dessa condição ideal, do perfeito, do buscar isso, é o que me deu coragem. A coragem de ser imperfeito foi o que me possibilitou avançar em muitas coisas que eu gostaria, em começar muitas coisas com as condições que eu tinha. E aí, aos poucos, a gente vai se capacitando, a gente vai se ajustando e a coisa vai melhorando, né? Assim como a gente espera com todo esse nosso projeto, né? Foi muito assim, né, Tati? Foi muito assim. A gente teve uma ideia, a gente começou a conversar, começou a vislumbrar algumas coisas e perceber onde estavam as nossas limitações, né? Mas
E a gente tendo conversas entre nós mesmos, a gente se deparou em muitas vezes, em muitos momentos, com uma idealização, né? Ah, então a gente gostaria que fosse assim, mas o que a gente tem hoje que a gente poderia fazer assim? Ai, nossa, Tati, achei que eu fui uma porcaria hoje falando, mas a gente acaba falando uma pra outra, né? Sim. Gente, a gente vai melhorar, a gente vai se desenvolvendo, vai ficando mais natural, né? Porque começar algo novo é sobre isso, né? É sobre esse movimento de não necessariamente exigir que seja incrível logo de cara. E sobre o quanto o nosso valor, ele não está no fazer perfeito, mas em ter coragem de começar apesar das condições mais adversas, buscando sempre essa progressão, né? Essa melhoria. Então, a gente tem que olhar para isso. Poxa, será que eu estou me cobrando demais? E aí, consequentemente, se a gente exige muito da gente, a gente começa a exigir muito dos outros. E aí, nada é bom o suficiente. Nada é bom, nada está à altura. É isso, e aí tem que ser tudo muito impecável. E aí aquilo que é básico, às vezes aquilo que é simples, já não tem mais valor, sabe? Porque ainda não é o ideal. E quantas vezes, se a gente for olhar para a nossa vida, muitos dos momentos, entre aspas, imperfeitos, a partir daquilo que a gente considera ideal, são incríveis, são maravilhosos, assim. Então, não necessariamente a gente vai ser feliz somente em condições ideais, em cenários perfeitos, em viagens que poderiam ser a viagem dos sonhos de alguém. Às vezes a gente é mais feliz no almoço de domingo em casa, sabe? Então, o que é o perfeito para cada um, né? Pensando nessa perfeição como a melhor condição para mim. Aquela condição que hoje está perto de mim, que eu consigo me aproximar daquilo e que aos poucos eu posso ir buscando outros lugares, né? E crescendo e desejando um pouco mais. Só que a perfeição, ela é uma utopia, né? A gente não vai alcançar nunca. Então, essa ideia de que ser perfeito é o meu defeito, na minha opinião, é um defeito. Trabalhe nisso. É de fato um defeito, né? Quando a gente falava na entrevista de emprego, perfeccionismo é o meu maior defeito, numa ideia de passar a sensação de qualidade, de fato é um defeito. Porque, e hoje em dia, se a gente olha até as empresas, né? Assim, conheço pessoas que trabalham em empresas muito grandes e tal, e que trazem muito isso, né? Sempre uma ideia de que, olha, tente, arrisque, faça, sabe essa coisa de versão 4.0, de você arriscar, de você inovar. Hoje se fala muito sobre inovação, né? Quais tecnologias que são já perfeitas, gente? Tudo que começa do jeito que dá, né? Sendo melhor para aquele momento. Então, de fato, o perfeccionismo, se é uma coisa que a gente rega como sendo uma busca de algo potente, não é. Isso vai acabar muitas vezes destruindo, né, a nossa própria movimentação para uma caminhada. E a pessoa que assume a sua condição, né, falível, ela acaba sendo mais genuína, né, Tati? Porque ela começa a depender menos daquelas construções, daquelas máscaras, né, para parecer algo externamente que muitas vezes simplesmente esconde uma insegurança, né, ou esconde algum outro ponto. Então, esse movimento de desconstrução do perfeccionismo é uma oportunidade para ser uma pessoa mais autêntica e genuína, né? Mas sabe uma coisa que eu lembrei agora, gente? Lembra quando as pessoas falavam sobre casamentos, festas de casamento? Que é o que as pessoas falam, que todo mundo sempre sai falando mal. Que por melhor que você faça, as pessoas vão falar mal. E aí tá, né? Porque, gente, não dá pra fazer perfeito. Algumas pessoas vão gostar mais de um cardápio, outras de outro. Outras vão gostar que a noiva atrasou porque ela chegou atrasada. Outras pessoas vão chegar adiantadas e vão achar ruim que Gente, é muito difícil agradar todo mundo. Então, o perfeito depende. Então, se eu for pensar aqui, o que é um dia perfeito pra mim? Por exemplo, eu gosto de um dia mais ameno, de temperatura, assim, mais fresca. Mas eu gosto de céu azul. Sabe, uma coisa meio primavera, outono, é o meu Esse clima. inverno que a gente tem tido aqui. E isso para mim talvez seja um dia perfeito. Para outra pessoa, talvez seja um outro clima. E eu tô usando esse exemplo, que é bem prático, cotidiano, pra gente ver que essa ideia de perfeito, por mais que eu me esforce para te receber perfeitamente na minha casa, de repente, aí eu preparei tudo, arrumei tudo, aí você vai falar, nossa, gente, tá tudo tão arrumado que eu não me sinto à vontade.
né? Mas talvez seria a forma como eu gostaria de ser recebida, sei lá. Então, porque aquilo é perfeito pra mim, não significa que seja pra você. Então, a gente tem que tomar cuidado com o perfeccionismo. É um pouco subjetivo. Quando você falou de autenticidade, me veio isso, assim, né? Porque o perfeito, ele é individual. Pra cada um é diferente. E também para quem a gente tá querendo parecer perfeito. Porque não é nem sobre para quem que eu estou querendo ser perfeito, porque isso é impossível, mas para quem que eu estou tentando parecer perfeito. Para suprir o quê? Alguma coisa que eu não tô olhando, eu não tô conseguindo identificar. E será que a gente valoriza tanto a perfeição que às vezes a gente busca? Porque sabe aquela coisa de quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente deixa tudo bem ajeitadinho, né? Dá até uma segunda varrida. Bota as coisas pra dentro do armário. Mas, quando é a gente ali no dia a dia, está bom um pouquinho mais relaxado, um pouquinho mais fora do lugar, sabe? Então, será que eu busco aquela condição ideal pra mim? Porque ela está alinhada comigo, com o que eu busco, com o que faz sentido pra mim de vida? Ou será que eu busco pra aparecer ou pra parecer para alguém que eu sou uma pessoa muito impecável, assim, e aí diz um pouco de um ponto que eu acho que é legal, que a gente falou, fez até um episódio falando sobre dependência emocional, né, que a gente fala sobre o quanto muitas vezes a gente depende da validação dos outros. Então, às vezes, esse lugar do buscar a perfeição, inclusive se vocês não ouviram esse episódio sobre dependência emocional, tá muito bacana. Dá pra fazer um link bem bom. Dá pra fazer um link, mas escuta esse aqui, depois vocês vão pra lá. E eu acho que vale a pena, né, a gente pensar esse ponto também. Se eu busco ser perfeito pra quem? Eu busco a aprovação de quem? Eu faço pra mim? Ou eu estou buscando o melhor que eu posso para outras pessoas, assim? E na base, na raiz de tudo isso, tá a questão da autoestima, né, Tati? Esse é o antídoto. Quando a gente se estima, apesar da aprovação ou desaprovação do outro, quando a gente não perde o valor que a gente tem por nós mesmos, apesar das falhas, né? O antídoto tá aí. Tá na construção de uma autoestima genuína, que é diferente de autoconfiança, porque eu posso ser muito confiante desempenhando determinada atividade, posso ser até boa. parecer perfeita naquela atividade, né? Ser muito boa naquilo, mas a autoestima nada tem a ver com isso, né? E a gente, em determinados contextos, a gente cria mesmo muitas máscaras, a gente age para de repente para caber em alguns contextos, né? Total. E quantas coisas, né? Eu fico pensando muito isso, assim, quantas coisas a gente deixa de fazer por esperar a condição ideal. E eu acho que algo que é legal a gente pensar, já que a gente não consegue controlar tudo, pra gente abrir um pouco de mão do nosso perfeccionismo, sabe um exemplo assim de, sei lá, vou à praia. Feriado prolongado, vou à praia. Mas e se chover, né? E aí, poxa, gente, a condição ideal na praia seria sol, tempo bom? Ok, mas leva um jogo, não sei, sabe? Brinca de mímicas, assiste um filme, né? A gente pode buscar uma condição boa, apesar da condição ser imperfeita, porque se a gente for feliz somente em momentos que a gente considera perfeitos e ideais, gente, isso vai ser quantos % da nossa vida? Só expectativas frustradas. E baixíssimos momentos de satisfação, porque se para me satisfazer tem que ser perfeito, tem que ser próximo ao ideal, eu vou viver isso poucas vezes. Então, acho que vale muito mais a pena a gente poder olhar, né, para, claro, buscar fazer o melhor que eu posso, buscar as melhores condições que eu tenho, mas seguir apesar de não ter todo esse contorno idealizado ali por nós. E me estimar, apesar de tudo isso. E validar situações, né? Então, se tem uma situação ali que ela não é perfeita, mas ela me atendeu, foi bacana, poxa, que bom. Eu aproveito isso e aí eu aprendo com aquilo para ficar melhor da próxima vez, um pouco mais perto do que eu imagino, né? A gente vai construindo isso. Se a gente buscar a perfeição o tempo todo, a gente vai se frustrar o tempo todo. Muitas das coisas que a gente deseja, que a gente sonha, a gente não vai alcançar, porque a perfeição vai impedir a gente de dar um primeiro passo. Porque é assim que acontece. A gente fica buscando as condições dele, depois eu faço, depois. Vou esperar só mais um pouquinho, né? Vou esperar. E não é isso, né? A gente precisa ir para além disso, para além das condições ideais. Como é que eu posso começar a me movimentar?
Então, na sua próxima entrevista de emprego, quando te perguntarem qual que é o seu principal defeito, não me venha falar que você é perfeccionista achando que isso é o máximo, tá? Porque não é, não. É isso. Então, se você não nos acompanha ainda nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações. Deixa um comentário pra gente, pra saber. Fala pra gente se você é perfeccionista, a gente vai gostar de saber, né? Se você já usou essa. E na descrição desse vídeo você vai encontrar todas as nossas redes. Nos sigam por lá. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Até o próximo.